Bem, voltando ao assunto, e quem ligou agora, a gente estava conversando sobre o projeto de lei que o prefeito colocou na Câmara na quinta-feira, já no afogadilho, no fechar da Câmara, às 17h50, um projeto de reajuste salarial para os servidores de Petrópolis, e aparecia lá no texto, que é, no título, né, 8,54%. E aí, né, ficou todo mundo, vamos lá ver o que é isso, né? Chega lá na hora, o que é? É um projeto que dá 2,34% em julho e o restante só em janeiro. 6,40 e poucos só em janeiro. Então, isso é um aumento de 8%, né? Isso é um aumento parcelado, que, inclusive, o Departamento Jurídico da Câmara tem que verificar qual é a validade disso, né? Num ano eleitoral, o prefeito dá aumento que extrapola o seu mandato, já colocando para que o próximo prefeito pague. Isso é possível, né? A gente tem que verificar isso tudo, né? As contas têm que ser previstas para o pagamento dele, enquanto isso, né? Quem assumir a prefeitura pode cumprir acordo ou não, pode ter outros planos. A gente tem que agir durante o mandato dele ali, fechar até dezembro. Isso já seria um absurdo. Agora, jogar para o outro ano, jogar depois do 13º, jogar depois do pagamento das férias, isso é querer impor um prejuízo aos servidores sem fim. Agora, Antônio e Doroteia, o que mais me deixou perplexa no documento é que o documento tem assinatura de sindicato, dizendo que está ali representando a categoria. Absurdo, né? 2 sindicatos, um deles, inclusive, eu sou filiada, né? Que, olha, eu sou filiada há muito tempo e estou errada e vou corrigir meu erro. Eu vou querer saber que dia que teve assembleia. Porque há mais de 10 anos esse sindicato não faz uma assembleia. Então, como é que esse sindicato pode assinar um documento dizendo que está representando os servidores numa negociação de campanha salarial sem ter feito sequer uma consulta à base? E o outro sindicato também, que se diz representante de todo o funcionalismo, também assinar um acordo que não foi mostrado à categoria em assembleia. A educação, por exemplo, não participou desse processo, é óbvio que não. Então, nós não aceitamos esse tipo de representação, essas pessoas que se fecham nas 4 portas lá com o governo e fazem seus acordos sem consultar a categoria, isso não é admissível. Inclusive, nós vamos recorrer, vamos ao Ministério Público para saber da Educação, ao Ministério do Trabalho, para saber que representação é essa que faz campanha, negociação de campanha salarial, sem consultar a categoria. Né? Isso é um absurdo. Né? Rose, eu fiquei muito indignado, né? E só fazendo uma correção para os servidores, é 10,67 hoje. Quando chegar em julho, provavelmente ela vai chegar aos 12 aí, então a perda vai ser maior. Imagina em janeiro de 2017. Muito maior ainda. A perda muito maior. Então, eu fiquei muito triste quando eu vi lá, né, e fico indignado e me envergonha, né, a APM compactuar com esse tipo de acordo. Né, que se intitulam representantes dos profissionais de educação, compactuar com um acordo desse que não foi feito uma consulta à categoria. Você pode perguntar, ninguém sabe, ninguém sabia. Não sabe nem aonde é a sede da APM aqui em Petrópolis. Ninguém nem sabia que ia ter votação de aumento, né? E se fosse uma coisa direitinha, né, muito bem discutida, não precisava ser às 18 horas. Escondidinha, né? Quinta-feira, último dia da semana que tem sessão, no fechar da sessão. Né? É um troço pra lá de escondido. É secreto quase, né? Então, gente, isso é ridículo, isso é muito feio, né? Nós queremos, sim, participação, queremos que os servidores sejam ouvidos, sim. A educação não aceita esse tipo de negociação, e tem até outros nomes para esse tipo de coisa, né? Que não cabe nem aqui a gente colocar, mas tem outros nomes também para a gente chamar esse tipo de processo em que é tudo feito às escondidas, tudo combinado, tudo certinho, só com os amigos. Isso não é democracia, né? Isso é para fazer um quadro, né? Colocar lá na exposição bonitinho, pegar aquela folha e dizer que está assinada por todo mundo. Agora, discussão, debate com a categoria, isso não teve. Não aconteceu. E muito nos satisfaz, mais uma vez,
é que os vereadores, mais uma vez, se colocaram a favor da categoria. Estavam atentos, né? Nós queremos fazer aqui um agradecimento já à Câmara, que no mesmo dia nos possibilitou uma conversa com os vereadores e chegou-se à conclusão de que esse assunto não poderia ser votado ali aquela hora sem que os vereadores sequer tivessem lido o projeto. É uma coisa muito séria, né? E ficou marcado para quarta-feira uma audiência pública da educação. Dia 6, às 18 horas, todo mundo lá no plenário da Câmara, que a gente vai estar discutindo sobre esse assunto, entre outros. Entre a questão do PCCS, que está atrasado, porque um dos argumentos que o secretário de administração usou para defender essa tese, esse projeto esdrúxulo, é que o governo do estado não está pagando. Ah, gente, absurdo, parece coisa de criança. Secretário de administração, parece coisa de criança. Secretário Henrique Manzani, o senhor tinha que ter vergonha de falar uma coisa dessa. De fazer uma coisa dessa com a gente. Quer dizer que é porque o governo estadual não está pagando direito, não tem previsão, o governo municipal tem que seguir o exemplo deles. De modo algum, né? Ah, gente, se nivelar por isso baixo, aqui não é coisa de criança, né? A administração pública é coisa séria. Não cabe esse tipo de piadinha, esse tipo de deboche dos secretários de governo. O secretário tem que chegar na Câmara tendo lá o seu projeto na mão, embasado, sim, nas questões na lei de responsabilidade, nos gastos, no orçamento. Cadê os gastos? Cadê todo projeto quando vai fazer alguma despesa? O estudo de impacto tem que ter mesmo, o estudo. né? Cadê o estudo? Ano passado já não houve, né, Rose? O líder do governo lá, o vereador líder do governo, apresentou lá, assim, né, num rascunho, puxou manuscrito. O telefone. Manuscrito nós ali. Estávamos lá. Pegou o Estávamos. telefone, ligou para alguém da prefeitura e a pessoa passou o tal estudo de impacto, ele anotou num papelzinho e passou. Gente, isso é uma vergonha para o de município de impacto. Petrópolis. Né? Ah, pelo amor de Deus, né? Tem que ter um estudo. E por que é 2? Porque nós não somos intransigentes, não, gente. A gente não quer que seja 30, 40, 50, 20, 10. A gente quer saber de onde estão partindo esses números. Se são 8 no total, por que são 2 agora? Por que não pode ser o contrário? 6 agora, Isso, que a arrecadação do município no início do ano é maior, e o resto lá no final? Por que tem que ser 2 e 6? Por que não pode ser 6 e 2? Mesmo porque, né, Rose, temos o 13º, férias, Sim, e se dirige... Por que não pode ser 8 agora? Isso tudo tem que estar explicado em números. Não é só chegar, não é uma conversinha com uma criança que não entenda e que a pessoa fala assim, não, é isso e acabou. Não, gente, tem que não argumentar, assim, né? Tem que fazer uma defesa de por que o governo pode dar só isso. Então, nós estamos convocando o secretário de administração, os demais secretários de governo, de planejamento, que tenham a coragem de comparecer à audiência pública para explicar esses fatos. Secretário de governo não tem que fugir de audiência pública. Ele tem que aproveitar esse espaço para fazer os esclarecimentos necessários. Ninguém vai estar lá para fazer crítica vazia. Nós queremos, sim, discutir esse assunto. É 2? Por que são 2? É 5? Por que 5? 7? Por quê? Tem que ter número, tem que ter publicação de impacto, tem que ter publicação de orçamento, para a gente trabalhar com números reais e não só uma coisa feita às pressas. A impressão que a gente tem é que aquele projeto foi feito aquela hora, quase. Alguém estava digitando e tirou aquilo da cartola, né? E aí colocou 2, colocou 6, tudo feito às pressas. Inclusive, sem prestar atenção na lei eleitoral, né? Ou da própria lei de responsabilidade fiscal, porque no ano eleitoral, a restrição é em relação a aumento. Ganho Esse real. percentual é Isso. aumento, Antônio? Não, reposição da inflação que não vamos conseguir. Né? Não é nem reposição, está abaixo da reposição. Seria um reajuste mesmo assim, né? Nossa, Um fraquinho, índice muito fraquinho. baixo. E esse reajuste ele pode ser dado durante todo o período do ano. Isso. Não se restringe ao período eleitoral. Tá? Agora, o governo tem que estar pensando em que pode estar economizando. Já que está sem dinheiro, de onde pode arrumar dinheiro? Porque o governo não quer dar o braço a torcer, né, Antônio? Mas uma das sugestões que nós demos aqui, o governo já acatou. Extinguiu a Secretaria de Esportes. Ela já se juntou à Secretaria de Educação.
Então é Já porque deveria ter podia. feito há É muito que tempo. podia. Né? Com Se certeza. juntou agora, então é porque podia. Parabéns ao governo que fez uma coisa, né, óbvia, que podia e que vai gerar alguma economia. Né? Com Faltam certeza. outras secretarias ainda que podem se juntar, né, podem juntar as administrações para causar economia. Enxugar, né, Rose? Enxugar um a pouco máquina, né? Lá quando a gente passa ali pela Barão do Rio Branco, agora tem um prédio lá, Já estão e mudando. está escrito lá que futura instalação do centro administrativo. Para ver se a gente para de pagar tanto Tanto aluguel. Né? Porque só o que esse município paga de aluguel para É um prédio absurdo. público, para funcionar a administração pública, para funcionar departamento, fundação, dava para fazer, olha, um ajuste na folha bonito. Melhorar esse Né? índice, né, Rose? Dava para melhorar isso aí, né? Então, a gente está aguardando isso. Agora, principalmente convocando todos os profissionais de educação a estarem lá na quarta-feira. Nós estamos convocando a partir das 18 horas, porque nós temos alguns assuntos a tratar ali mesmo, para logo depois começar a audiência pública. Porque a gente está falando em reajuste, mas a nossa campanha de 2016 não prevê só a questão do reajuste. Muito pior do que a questão do reajuste é a questão dos enquadramentos. Rose, Isso. só uma partezinha, quando a gente convoca, né, que o pessoal fala, pô, está convocando só a educação, essa proposta do governo é para todo o funcionalismo. Também. Né? Se os outros colegas, os outros servidores públicos quiserem somar com a gente, porque o impacto vai ser para todo o funcionalismo. Sim. Educação, Saúde, saúde, guarda guarda. municipal. Então vamos estar todo mundo junto, porque o reajuste é para todos os funcionalismo. Vai doer no bolso de, de todo mundo. todo mundo. Né? Então, Não só no bolso do povo da educação, né? Com certeza. E quando a gente fala nisso, quando a gente fala na questão do enquadramento também atrasado, porque, por exemplo, a educação tem um plano de cargos e salários razoável, mais para bom do que para ruim, só que esse plano está parado desde 2013. E aí não adianta ser bom. não, porque não deixou Não, de... se não tá... Não Se ele está adianta ter engavetado, prática, né? ele não está tendo efeito. Adianta né? você ganhar 10%, 12% a Na mais. sua formação. Se você não muda de nível, se está congelado isso, De modo algum, né? não adianta isso. Aí vem o secretário secretário de administração dizer que a gente tem que dar graças a Deus porque o prefeito está pagando salário em dia. Não. Não Está tá errado, pagando. secretário. Nós não temos que dar graças a Deus porque está pagando em dia, não, porque isso não é mais do que a obrigação do administrador, que tem que estar fazendo seus cálculos para pagar, no mínimo, o salário dos servidores em dia. Se está gastando demais, tem que cortar. Cortar custo para poder manter as despesas básicas em dia. Só que o nosso salário está sendo pago no dia e não em dia. Porque eu continuo recebendo sempre no último dia útil do mês. Isso. Só que eu estou recebendo cada vez menos. É porque tá... Porque se Ficando o defasado. prefeito, se a prefeitura, se o governo está nos devendo enquadramento, cada Isso. mês eu estou recebendo menos. Menos. Porque Eu seu estou salário deixando não de tá- receber. Né? Salário tá ficando Isso, defasado. real. Não, ele não está real. Né? Né? Porque, Tudo- por exemplo, se eu completei tempo de serviço em setembro, por exemplo, eu já estou deixando de ganhar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e agora eu vou chegar em abril. 7 meses de defasagem. Quem está atrasado desde 2013, desde agosto de 2013, já vai para 3 anos de perda. O meu enquadramento por mudança de nível, por tempo de serviço, tem 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então você já está O acumulando prefeito tem uma dívida comigo de 2 anos. 24 meses de perda salarial. E que não será reajustado. E não será corrigido. Não será né? corrigido. Vai ser pago uma hora, vai ser Atualizado, atualizado, exato, porém, mas não vai ser pago o retroativo. atrasado, Não vai nada ser pago. garante que você vai receber. Por quê? Porque isso vai virando uma bola de neve. É porque não É? só o meu caso, como tem vários outros. Né? Imagina só na educação que a gente está falando, imagina em outros setores. Mas vai chegar num ponto que essa dívida vai ser impagável. E isso também, o próprio Ministério Público tem que estar de olho. Porque o governo, uma das coisas que tem lá, o governo não pode criar dívida. Com Criar, certeza. jogar para um próximo governo uma dívida desse valor, desse Monstruosa, porte. é. Imaginem todos os servidores da educação recebendo menos do que deveriam. Isso é complicado, né? Duro.
Coitado de quem pegar a administração Com certeza. futura, né? Mesmo porque o PCCS é um documento, é lei, né? É uma lei. E hoje Já foi aconteceu um aprovado. fato, Rose, que eu fico indignado justamente com isso, com o cumprimento de lei. Eu parei meu carro numa carga e descarga, eu sei que eu estava errado. O guarda foi lá e me anotou. Ele cumpriu a lei. Sim. Né? Quando eu Tá for pagar fazendo o papel dele. Quando eu for pagar fazer a vistoria do emplacamento, eu vou ter que pagar essa multa. Só que o governo, ele não cumpre as leis que ele deveria cumprir. Ele Isso. cobra. Quem multa o governo? É uma coisa assim absurda, porque o governo não cumpre lei municipal, não cumpre lei federal, não cumpre lei nenhuma. Agora você é penalizado qualquer lei que qualquer- você descumprir. Quem deveria multar o governo é a sociedade. Então Cobrando, né, Rose? a gente tem que estar muito atento a isso. Né? Todo poder emana do povo. Né? A frase é linda. É. E em seu nome será exercido. Mas será que está sendo exercido em nome do povo? Será que o povo está realmente tendo seus direitos respeitados? Nós, profissionais da educação, estamos tendo os nossos direitos respeitados? Quando a gente aprova um plano municipal de educação, em que prevê lá que vai ser implementado 1/3 de planejamento, e a secretária de Educação até hoje, 4 de abril, não disse a que veio, não se manifestou, já está 3 meses no governo, de posse do cargo, e até agora já pedimos reunião em relação a isso, não se manifestou também. Daqui a pouco acaba o ano, e para esse ano tem essa questão, acaba o ano e acaba o governo. Então, se não se antecipar, se não se apressar, não vai fazer nada. Vai passar em branco. Vai passar em o branco. governo, né? E isso é uma responsabilidade muito grande, porque tanto a secretária anterior quanto essa são funcionárias de carreira. Então, vão se dar ao luxo de passar pelo governo, passar pelo cargo de secretário municipal de educação, sem ter nenhum contribuído em nada, sem ter desengavetado nada do que está parado. Nós temos aprovado também lá no Plano Municipal de Educação a questão da implementação dos estudos sistemáticos sobre as 30 horas, com projeto piloto, prevendo que algumas escolas façam experiências. Está tudo lá. Já até apresentamos, né, E Rose? é para Um ser grupo. feito Já no está primeiro pronto. ano. É. O primeiro ano do plano começou em Sim, julho do isso. ano passado. Os professores, a redução da carga horária, né, Rose? Que é lei. Que é lei Que é lei que não federal. está sendo cumprida, foi prometida em julho do ano passado. E aí a justificativa é sempre a mesma. Ah, mas eu quero que vocês me digam que município que está cumprindo. Ah, gente, então é assim agora. Ó, gente, não precisa mais, então, cumprir a lei, porque ninguém cumpre. Né? Não se precisa fazer mais assim. lei, porque aí você precisa extinguir o poder legislativo, né? Porque se ninguém tem lei cumpre. e não é para cumprir, tem que extinguir o poder legislativo. Só, né, Que são Rose, as que pessoas nós... que fazem e regulamentam Isso. as leis. Nós já falamos em outros programas o que acontece. Petrópolis tem uma carga horária uma das maiores do Brasil. Sim. Isso tem que ser visto. 18 tempos 18 em tempos, sala, Isso. sem nenhum Certo. tempo de planejamento. Né? Isso tem que estar muito bem falado. E os profissionais de apoio administrativo trabalhando 40 horas por semana, Chega a ser desumano. desgastados, né? Chega a ser A desumano. quantidade de servidores que estão adoecendo em serviço é uma coisa absurda. E o governo está se fazendo de morto em relação a isso. Desde o primeiro ano do governo, a gente vem conversando sobre isso com o secretário Henrique Manzani, com o prefeito Rubens Bontempo, com a secretária de Educação Mônica, nós conversamos muito sobre isso. As pessoas estão adoecendo em serviço. E aí não adianta ter concursado, contratado, porque Não vai nunca vai suprir. ter número para suprir Não quem vai está sendo suprir. doente. Tem que se investir em prevenção. E prevenção é qualidade no serviço. Não é possível uma pessoa trabalhar 40 horas sem intervalo, né? Direto, com gente, com criança, com adolescente, limpando escola e não chegar dali a 2, 3 anos e pifar. É óbvio que vai pifar. Professor dando 60, 80 aulas por semana, sem ter tempo para planejar suas aulas, e aí reclamam, né? Poxa, não tem uma novidade. Que hora que vai ser isso? Que a pessoa vai achar essa tal novidade? Finais de semana em casa. Gente, isso é qualidade na educação. Se a Secretaria de Educação do município de Petrópolis não quer qualidade na educação, então realmente tem que deixar do jeito que está. 18 aulas em sala, sem nenhum tempo de planejamento, reuniões esporádicas nas escolas, de vez em quando, corridas, porque também não pode dispensar o aluno.
Então, é esse o tipo de qualidade, gente. Nós queremos seriedade, nós queremos qualidade na educação, sim, em que as pessoas tenham tempo para preparar suas aulas, para preparar suas provas. E, inclusive, agora, Antônio, tem uma questão que quem tem aluno com necessidades especiais tem que fazer um outro planejamento, uma outra prova, uma outra atividade. Que Mas hora um que planeja trabalho. isso? Só se for na casa. Né? Num momento de Na lazer. escola que eu precisa. trabalho, Rose, tem 3 autistas. Então, eles merecem, eles É têm um tratamento direito completamente diferenciado. e tem direito à merecem atenção Agora, que especial. hora que o professor pratica isso? Não Ele tem pode como. fazer dois tipos de aula, 2 tipos de prova, tá? Para várias turmas, porque é óbvio que não é um aluno só, Não em faz. uma única Não. turma, né? Então, está faltando muito para essa qualidade na educação aqui. E outro item que a gente vai colocar na audiência é a convocação dos concursados também. E esse a gente vai discutir no intervalo, logo após o nosso comercial.